Olá pessoal, aqui é o Sentinela. Hoje nós vamos analisar um paralelo que o senhor me mostrou há algumas semanas e ele tem me cobrado na divulgação dessa mensagem desde então. Por isso, se prepare. Pega a sua Bíblia, a sua caneta, porque se esse paralelo se concretizar daqui a pouco tempo, em 2025, será um ano decisivo para a instituição e para o mundo também. No livro Maranata, página 173, diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. A fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. Essa advertência nós temos em Apocalipse 14. Apresenta-se ali uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para colher a colheita da terra. Meu amigo, ao contrário do que a maioria pensa, Elias não é o símbolo da instituição nesses últimos dias. Nunca foi e nunca será. Elias é o símbolo do remanescente, ok? Do grupo de elite de Deus. Um grupo pequeno, fiel de verdade, composto por pessoas fiéis de todas as instituições religiosas do mundo, incluindo, claro, a instituição que foi profeticamente levantada por Deus para uma missão especial, assim como foi com o antigo Israel, mas que falhou miseravelmente em dar a mais importante mensagem que precisava dar ao mundo, exatamente como aconteceu com o antigo Israel. A história, como o espírito de profecia mostra claramente, sempre se repete. Então, vamos ao paralelo. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Muito bem. Essa é a primeira aparição de Elias na Bíblia. Um homem cheio do poder de Deus. Ele aparece do nada, sem nunca antes ser mencionado. Ele chega deixando uma mensagem de juízo ao presidente da Associação Geral do Antigo Israel. Vai analisando aí o paralelo, presta muita atenção aqui. Elias chega dando o último aviso, fazendo o último chamado ao líder da instituição mundial daquela época. Ele diz: Acabe Wilson, os pecados que você e sua instituição fizeram e ainda estão fazendo foram longe demais. E por isso não haverá chuva e nem orvalho nos próximos anos, até que eu ore para essa chuva cair. Presta muita atenção aqui agora. O que significa chuva e orvalho em simbologia bíblica? O que ela representa? Pense, pense. Isso mesmo, o Espírito Santo de Deus. Vai anotando tudo aí e fique atento. Abra agora Tiago, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui mostra que o período total que Deus deu para a antiga instituição de Israel se arrepender e voltar para o Senhor foi de 3 anos e meio. Muito interessante. Que em dias dará 1260 dias. Nesse período, o Senhor aguardou Israel se arrepender e voltar para os seus caminhos. Um período de separação entre o joio do trigo, dentro da instituição. Separar dois grupos bem distintos dentro da instituição: os que seguiam a Deus de verdade e os que seguiam a instituição, a Acabe, Jezabel e a Baal. Mas sabemos o que aconteceu. O rei Acabe Wilson não se arrependeu, assim como a grande maioria dos seus papagaios da instituição.
Somente uma pequena minoria finalmente acordou para a realidade da instituição e essa pequena minoria ainda estava sendo sustentada nesse período com o pão da miséria que Obadias trazia para eles, para não perecerem. Vai fazendo o paralelo aí, ok? Muito bem. Depois de 3 anos e meio, o Senhor destruiu uma grande parte dos falsos profetas da instituição, que estavam intimamente conectados com Jezabel, o papado e o mundanismo. E depois disso, derramou uma chuva muito grande sobre a terra. Lhe pergunto agora, preste muita atenção aqui. Que chuva gigante é essa que cairá em nossos dias? Pense, pense. Isso mesmo, meu amigo. Essa é a chuva serôdia. A chuva serôdia. Agora, preste muita atenção nesse texto-chave que está em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 17. Diz o seguinte: tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser. Que leis do nosso ser são essas? Essas aqui são as leis de saúde, as 8 leis de saúde que hoje a instituição chama de os remédios de Deus. Os 8 remédios da natureza. Eles não são 8 remédios, eles não são remédios de Deus, não são. Eles são 8 leis que, se forem quebradas, nem que seja apenas uma, a pessoa pagará o preço por isso, ok? Então aqui está falando. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrar os 10 mandamentos. Presta muita atenção aqui. Num e noutro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados, presta atenção, a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Muito interessante. Vamos ao paralelo impressionante em nossos dias agora. No dia 25 de outubro de 2021, a Associação Geral da Instituição do Israel Moderno publicou uma nota mundial em seu site oficial, e você pode procurar por ela online, dizendo que apoiavam os decretos do governo em relação ao vírus e ao veneno papal. Dessa forma, não somente influenciando todos os seus membros a tomar o veneno, como também coagindo fortemente seus membros a tomar, usando até mesmo de mentiras sobre o espírito de profecia para influenciar a igreja a obedecer ao papado e ao Estado. Muitos pastores chegaram a ameaçar os seus membros se caso não tomassem o veneno papal. Eles não poderiam mais entrar nos templos, se rebelando completamente contra as leis de saúde do Senhor, como também guerreando intensamente contra a liberdade de consciência individual dos membros, algo que o Senhor vê como uma última linha da rebelião completa de uma instituição. Pois bem, a partir dessa data, começamos a ver claramente a deterioração acelerada dos templos e da liderança dessa instituição. A rebelião e apostasia, que era bem evidente antes dessa data, ganhou uma forma maligna, sombria, atrevida e descarada. Uma rebelião no melhor estilo Sodoma em todo o mundo. Pastores sendo constantemente pegos em adultério, muitos deles famosos, apresentadores de TV, para que assim todos os membros papagaios pudessem ver a verdade de forma clara e não terem nenhuma desculpa em permanecer na ignorância e participar de seus pecados. E dessa forma, tomarem uma decisão firme e final ao lado de Deus ou ao lado de Baal. Pastores sendo denunciados e pegos em prostíbulos. Prostíbulos, meu amigo. É muita abominação. Desvios e roubos gigantescos de dízimos e ofertas, roubos históricos de dinheiro de dízimo. Pastores sendo pegos, se relacionando inclusive com outros homens e até mesmo, pasme, com crianças. Amigo, acorde para a realidade. Esse paralelo é muito claro. Vamos analisar o texto novamente com mais atenção agora. Novamente ali, 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 4. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amigo, existe um pequeno grupo, muito pequeno mesmo, que estava atenta e em comunhão com Deus quando o vírus papal apareceu.
estavam em oração e estudando a palavra de Deus e o espírito de profecia, quando essa doença chegou e destruiu o mundo e principalmente a instituição. Esse pequeno grupo viu a necessidade de se separar ainda mais do mundo e da instituição, porque viram que a liderança da instituição estava dando as mãos aos pagãos e entregando seus membros ao veneno papal e às regras do governo, oprimindo assim as suas consciências e perseguindo os fiéis a Deus. Esses homens e mulheres de Deus se levantaram nos templos em que frequentavam e disseram: as profecias estão se cumprindo, e a maioria está dormindo, pecando contra Deus, quebrando sua lei de saúde e se submetendo às vontades do papado. Por causa dessas e de muitas outras rebeliões que estão acontecendo há anos nessa instituição, essa instituição não está mais sendo governada por Deus. O Senhor claramente não está mais nesses templos de Baal. Não existe mais chuva. Não haverá mais chuva. Vocês se rebelaram contra o Senhor e seguem esses pastores de Acabe. Não terão nem mesmo um simples orvalho do Espírito Santo. Lhe pergunto, como estão os templos nesses últimos anos? Eles estão cheios do Espírito Santo ou estão cheios do espírito de Satanás? Cheios do espírito de Jezabel. Os templos estão extremamente vazios, e quando se tem algum grupo neles, é composto por pessoas rebeldes ou que estão simplesmente perdidas lá dentro, sem saber para onde ir no meio dessa bagunça e rebelião. Mas a maioria, infelizmente, são de pessoas que buscam os prazeres, buscam um clube social e uma música mundana fantasiada de louvor. Procuram pertencer a um grupo social, muito mais do que um grupo de adoradores fiéis de verdade. Eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer aquilo que eles gostam. Eles não seguem a Deus. A maioria esmagadora segue os seus próprios interesses e ídolos. Querem uma mensagem motivacional, inspirada num versículo bíblico e nada mais, só para confortar as suas mentes rebeldes enquanto seguem para o abismo em ritmo acelerado, hipnotizados por agentes de Satanás fantasiados de pastores. Cegos guiando cegos, cães mudos, ouvidos que não ouvem. Os templos estão cheios de pessoas com dura cerviz e corações de pedra, que buscam destruir o Elias moderno, aqueles que tentam alertar e acordar os zumbis de instituição. Enfim, continuando. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só que interessante. O Senhor, cuidando da segurança do Elias moderno, providencia então um lugar seguro e condições para ele ser sustentado nesse período de 3 anos e meio. Longe da instituição, longe da influência do mal e da perseguição dos membros papagaios e seus líderes rebeldes. Depois que o Elias moderno deu o alerta a Acabe e a seus papagaios, os membros da instituição começaram a persegui-los e maltratá-los de tal forma nos templos espalhados pelo mundo que não era mais possível que esse pequeno grupo continuasse a se reunir com os rebeldes adoradores de Baal nos templos. Eu lhe pergunto, não foi exatamente isso que aconteceu em nossos dias nesses últimos anos? Quantos foram perseguidos, caçoados, censurados e, finalmente, muitos excomungados no melhor estilo papal da Idade Média? Quantas pessoas hoje que estão ouvindo esse áudio fazem seus cultos em casa, não vão mais aos templos de Baal e sentem uma paz, uma tranquilidade e muito mais comunhão com Deus e liberdade como nunca sentiram antes? Quantos? Eles conseguem perceber o quanto que Acabe e seus papagaios realmente atrapalhavam na sua comunhão pessoal diária e saúde espiritual. Esse, meu amigo, é o ribeiro que o Senhor nos providenciou, aonde Ele, e somente Ele, nos influencia e nos sacia e nos direciona. Em nossas casas, em nossos cultos familiares matinais, o Senhor nos faz beber de sua palavra, sem nenhuma interferência de agentes malignos querendo manipulá-la. Você está entendendo? Nós também estamos recebendo o alimento dos corvos pela internet, que nos traz conforto e consolo, com mensagens que nos mostram que não estamos sozinhos nesse ribeiro. Somos um grupo disperso, mas unido, sendo sustentado por Deus e sendo preparado para o que está por vir em breve. E o que está por vir em breve? A história de Elias mostra claramente.
Depois de 3 anos e meio, o Senhor disse a Elias: Levanta-te e vai a Acabe, porque eu vou derramar uma grande chuva sobre a terra. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Versículo 1 diz o seguinte: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Que fome é essa? A fome do Espírito Santo, a fome da verdadeira palavra de Deus, a fome da verdade, a fome de entender o que está acontecendo ao nosso redor nesses últimos dias e as pessoas não encontram mais nos templos e na TV da instituição há muito tempo. Uma verdade clara, sem rodeios, sendo apresentado por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, coisas que não existem mais na instituição, por não receberem mais chuva e nem mesmo um pequeno orvalho do Senhor. Versículo 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O pão da miséria de Obadias, um pequeno grupo ignorante e sincero, perdido dentro dos templos, sem saber o que fazer ou para onde ir, que ainda insistem em frequentar a instituição e por causa disso sofrem, passam fome e só sobrevivem pelo pão da miséria, o pão da misericórdia, que o Senhor ainda lhes provê, para que sobrevivam até finalmente receberem o último chamado, que acontecerá em breve, e assim acordarem para a realidade. Mas, até para esses, a hora está chegando, que eles terão que fazer a escolha final, ficar ao lado de Deus ou ao lado da instituição de Acabe e Jezabel. O Elias moderno está sendo preparado fora das instituições para acordar, inclusive, alguns desse povo que ainda insistem em serem enganados pelos falsos profetas. Versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Deus deu um tempo para Acabe se arrepender, 3 anos e meio. E a Bíblia mostra claramente que, em sua extrema arrogância, ele continuou em sua rebelião. O que irá acontecer hoje com os líderes e a instituição? Eles irão se arrepender ou não? O que você acha? Seja sincero. Do que esses servos de Satanás, fantasiados de pastores, chamam todos os que tentam despertar o povo e denunciam as suas apostasias? Do que eles chamam esse pessoal? Isso mesmo. Eles nos chamam de perturbadores de Israel, perturbadores da instituição, não é mesmo? Eu mesmo recebo mensagens dos papagaios de pastores me chamando de perturbador da instituição o tempo todo. Eles dizem que eu não posso falar a verdade sobre a instituição, porque, segundo eles, ela é supostamente a menina dos olhos de Deus. Eu, na verdade, tenho pena. Eles não sabem o que falam. Eles não sabem nem mesmo o que isso significa, ser a menina dos olhos de Deus. Imagine se vão saber a quem esse termo realmente se refere. Amigo, nós já estamos sendo chamados de perturbadores. O que vai acontecer é que isso, em breve, vai se intensificar bastante. Versículo 18. Então, disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. O resto da história nós conhecemos muito bem, e por isso sabemos perfeitamente o que vai acontecer em breve com a instituição, seguindo o paralelo histórico com os nossos dias. Até aqui você percebeu que o paralelo é impressionante, claro e revelador. Mas ainda tem um detalhe que me impressionou bastante, e eu não poderia deixar de lado esse detalhe, que é exatamente o período dos 3 anos e meio. Amigo, se fizermos a conta, desde o dia que a Associação Geral se posicionou completamente ao lado do vírus e do veneno papal e contra a Deus, se posicionaram ao lado das leis dos pagãos e suas regras de opressão, de consciência e perseguição, e quebraram as leis de saúde claras que o Senhor nos confiou, a Associação Geral se rebelou contra a vontade de Deus para dar o suporte para o Estado e o papado, mostrando exatamente o que vai acontecer em breve quando a lei do homem vier perseguir a lei de Deus pela última vez nesse planeta.
Ali, no dia 25 de outubro de 2021, a Associação Geral colocou o primeiro pé para fora da porta da graça, assim como aconteceu na época de Acabe. E Deus deu a Israel 3 anos e meio para tirar o pé daquele lugar sagrado e retornar ao Senhor, um chamado final. Mas como vimos, esse retorno nunca aconteceu. Durante 1260 dias, o Senhor aguardou o retorno de Israel antes de destruir os seus pastores e também toda a estrutura que um dia o Senhor ergueu para um propósito especial que não foi cumprido. 1260 dias, o Senhor esperou um pedido de desculpas, um gesto de arrependimento da liderança, um pedido de perdão por terem se rebelado e eliminado milhares e milhares de pessoas com a sua terrível influência e perseguição doente e maligna. E na arrogância dessa liderança, eles não somente não se arrependeram, como continuaram em suas apostasias firmes e mais obstinados. Pois bem, agora, meu amigo, some 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, a data do primeiro passo da rebelião mundial da instituição que se rebelou contra as leis de saúde de Deus e deu a mão ao papado, simbolizando seu apoio à agenda papal de retorno ao controle mundial. Se somarmos 1260 dias a 25 de outubro de 2021, você sabe qual é o resultado? Dia 25 de abril de 2025. Isso mesmo, dia 25 de abril de 2025, tudo indica, dentro do paralelo bíblico, que o período de tempo de graça para a instituição do Israel moderno irá acabar nessa data. O que veremos depois disso, só o Senhor sabe. Mas vamos a alguns detalhes interessantes para você entender como tudo vai se afunilando para esse ano de 2025. Ser um ano intenso e definitivo para o mundo, mas principalmente para a instituição. Você sabe qual é o primeiro mês do calendário judaico no calendário gregoriano? Isso mesmo, abril. Abril. O período da data do dia de 25 de abril de 2025. Com o presidente Trump tomando posse nesse ano de 2025 e ainda sabendo que a sua agenda política se baseia na cartilha jesuíta de controle chamada de Projeto 2025, que inclui, inclusive, uma lei dominical universal. Aí você adiciona também a esse período o fato de que o fim dos 6.000 anos proféticos de misericórdia para o planeta Terra termina em 2027. E também a profecia do período da graça para a instituição, que pode ser confirmada com uma segunda testemunha bíblica de 4 gerações, como mencionado em Êxodo 25, diz o seguinte: não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, daqueles que não estão servindo a Deus. Ou seja, 160 anos somados ao ano de 1863, que foi o ano que a instituição foi estabelecida oficialmente, teremos esse período da graça finalizado no ano de 2023. Observe a quantidade de paralelos para o período em que estamos vivendo hoje. E para você que ainda acha que tudo isso é uma enorme coincidência, acrescente aí também na sua mente relativista e descrente que é nesse ano de 2025 que uma serva do diabo chamada de Alice Bailey, que se comunicava com demônios na época dela e que recebeu uma mensagem em meados de 1920, que a suposta hierarquia espiritual que comanda o universo iria aparecer para o mundo no ano de 2025, o que ela chamou de a exteriorização da hierarquia. Depois pesquise sobre o assunto na internet. Aí você adiciona a essa informação o recente aumento de aparições de objetos não identificados sobrevoando as cidades em todo o mundo, principalmente no país da besta que sobe da terra e que irá dar o poder ao papado. E sabemos também que foi profetizado que Satanás irá se fantasiar de Jesus e andar pelo planeta curando pessoas e pedindo para que todos aceitem quebrar os mandamentos de Deus e guardar o domingo como dia santo. Acrescente também aí no seu baú de coincidências impressionantes que em 2025 é o jubileu papal de 25 anos. E também acrescente todos os desastres naturais recentes e históricos, vulcões despertando ao mesmo tempo depois de décadas sem nenhuma atividade. E não esqueça da iminente batalha mundial que está ganhando uma forma apocalíptica.
Não esqueça também a recente provocação de Israel contra o rei do norte literal, que é a Turquia. E assim a profecia de Daniel 11, em seus últimos versículos, vai ganhando corpo para se cumprir. E claro, não se esqueça da constante perseguição e censura descarada de pessoas e até mesmo demissão de pastores que se atreveram a ir contra esse sistema maligno e rebelde da instituição. A porta da graça está se fechando rapidamente para essa instituição apóstata. Vemos isso claramente em nossos dias. Se dia 25 de abril desse ano for realmente o último dia de misericórdia para eles, veremos acontecimentos proféticos seguindo dentro e fora da instituição de forma muito rápida e sequencial, como, por exemplo, uma lei dominical saindo nos Estados Unidos, fechando assim, de uma vez por todas, a porta da graça para a instituição e seus pastores e membros papagaios. E logo a seguir virá Elias, trazendo a grande chuva serôdia, que cairá por toda a terra, enchendo de grande poder aqueles que estão próximos ao ribeiro de Deus, se preparando hoje para esse grande dia que se aproxima. No livro Maranata, página 15, diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os que devem preparar o caminho para a segunda vida de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. A obra de João Batista e a obra dos que nos últimos dias saem no espírito e poder de Elias para despertar as pessoas de sua apatia. Presta muita atenção à obra que Elias faz. A obra de Elias é despertar as pessoas de sua apatia, de seu sono, de sua indiferença. E isso não é só fora da instituição, é principalmente dentro dela, ok? São idênticas em muitos aspectos. Sua obra é uma figura da obra que precisa ser efetuada nesta época. Cristo virá a segunda vez para julgar o mundo com justiça. João separou-se dos amigos e dos luxos da vida. Presta muita atenção. Ele se separou dos amigos e dos luxos da vida. O que os membros da instituição fazem hoje? Eles fazem justamente o contrário. Eles querem se juntar, eles não querem se perder, né? Se juntar, se unir e gostam dos luxos, dos eventos, né? Do entretenimento, as paixões da vida. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus. De quem? Dos sacerdotes judeus. Bem como do povo em geral. Seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos. Aí o povo fala, mas ele comia gafanhotos. Esse gafanhotos não é o inseto. Ele é uma tradução errônea de alfarroba, da árvore alfarroba, ok? Então ele comia alfarroba e mel silvestre. Era uma reprovação à tolerância para com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80, diz o seguinte: Estão rapidamente se aproximando dias, quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores, soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência, presta muita atenção aqui, não serão os líderes de então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão, então, incumbidos do rebanho. Preste muita atenção aqui. Os pastores que influenciaram e coagiram o povo a confiar na suposta ciência, nessa ciência politizada aí, certo? Que eles pregam, coagiram o povo a confiar nos supostos cientistas de grande intelecto e corruptos. Esses pastores, eles não serão mais os líderes do povo de Deus. Agora eu lhe pergunto, se eles não serão os líderes do povo de Deus, esse povo de Deus está dentro ou fora da instituição e dos templos? Pense comigo, pense. A profecia é clara, a obra será acabada com os leigos e de casa em casa. Por que será? Pense. Continuando aqui o texto. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então.
Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão então incumbidos do rebanho. Na última e mais solene da obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal, não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre nós, em chama concentrada, mas pode sobre um rude e não convidativo exterior revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter de cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite contemplamos o seu genuíno brilho. Muita gente aí que confiou na ciência, confie na ciência, né? Confie nos cientistas. Olha, ele é médico. Ele é médico, nossa, é um grande médico. Então, se ele falou que pode tomar, pode tomar, pode confiar. Quantos pastores, hein? Iludiram milhões de pessoas baseados em falsa ciência, em médicos corruptos, né, para fazer o povo tomar o veneno. E hoje muitas pessoas morreram ou estão doentes e morrendo nos hospitais por culpa deles. E aqui o Espírito de Profecia mostra claramente que eles não serão mais o líder do povo de Deus, porque o povo de Deus não estará mais dentro dos templos deles. E detalhe interessante, aqueles que as pessoas chamam de, parecem rudes, homens e mulheres rudes, e não tem assim um exterior convidativo, eles vão revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Veja só que interessante. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, diz o seguinte: não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo. O que é isso aqui, meu amigo? Passo a passo cederam às exigências do mundo com relação ao veneno. Papau, o que é isso aqui? E se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que é só aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Estamos vendo isso acontecer todos os dias. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, quem são esses aqui? Os pastores. Mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Nós estamos vendo em sequência dezenas de pastores caindo. Ano passado, pela minha conta, foram uns 10. E muitos deles, isso só que veio a público, hein? E muitos deles famosos, né? Sendo pegos adulterando e fazendo todo tipo de abominação. Grande Conflito, página 608, diz o seguinte: quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos do terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sobre a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes serão as estrelas. Louvado seja Deus. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, quem são esses aqui? Quem são, meu amigo? Mas não têm sido santificados pela obediência à verdade, abandonam sua posição, passando para as fileiras do adversário. Perceba que eles abandonam a sua posição espiritual e não física. Eles vão para onde espiritualmente? Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Muito interessante. Percebeu? O joio fica na instituição. O que sai é a sua posição espiritual.
começa a relativizar a palavra de Deus e se une com os pensamentos do mundo. O que está acontecendo hoje? Não é exatamente isso? Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Meu amigo, é muito claro, isso vai acontecer. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, diz o seguinte: estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente, Impacto e Esperança, por exemplo. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Tudo hoje é esperança, esperança, amor, autoajuda, pode perceber. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. Caravana da Desesperança, Impacto da Desesperança, Missão dos Escoteiros para limpar casas e distribuir cesta básica. Não é verdade? O sábado seria naturalmente menosprezado. Você vê alguém falando de sábado da forma que precisa no meio desses eventos da instituição? Eles não falam que temos que falar só do amor de Jesus, não é verdade? Como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Censuram e perseguem todos os que se levantam contra essas apostasias. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se afundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Em Manuscript Releases, volume 20, página 143, diz o seguinte, sem a tradução, por que será, né? Eles não traduziram esse texto aqui. É tão difícil hoje romper com as linhas regulares como foi nos dias de Cristo. Tivemos uma grande luz. Não nos tornemos estreitos. Quebremos os laços que nos prendem. Cristo é a fonte de todo o crescimento verdadeiro, o mantenedor de toda a vida pelo seu Espírito Santo. Ele comunica princípios celestiais e fornece vida espiritual. Mas claro que isso é impossível. Sai dela, povo meu. O Desejar de Todas as Nações, página 397, diz o seguinte: as palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Existe isso hoje ou não? Na instituição, farisaísmo. O que você acha? Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estavam colocando acima de Deus. The Review and Herald, dia 18 de março de 1884. Não foi traduzido para o português também. Por que será? Diz o seguinte: o Senhor tem uma controvérsia com o seu professo povo nesses últimos dias. Veja só, seu professo povo nesses últimos dias. Nesta controvérsia, os homens em posições de responsabilidade tomarão um rumo diretamente oposto ao seguido por Neemias. Eles não apenas ignorarão e desprezarão o sábado, mas também tentarão escondê-lo dos outros, enterrando-o sobre o lixo dos costumes e da tradição. Nas igrejas e em grandes reuniões ao ar livre, os ministros insistirão com o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Amigo, já está acontecendo isso. Olhando para o alto, página 350. Deus tem uma igreja, não é uma catedral, nem é a instituição nacional. Presta atenção. Nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas claro que isso é impossível. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. O que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas. Igreja não é uma instituição. A menina dos olhos de Deus é a igreja de Deus. É um grupo de pessoas, não é a instituição. Acorde para a vida. Seguindo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Entendeu? Amigo, as profecias vão se cumprir. As pessoas acreditando nelas ou não. Elias está no campo nesse momento, longe dos templos de Baal. Deus está o preparando para o último ato do grande conflito. Deus vai chamá-lo em breve.
com uma lei dominical, num alto clamor. Elias vai orar, a chuva serôdia irá cair. A lei dominical será o fechamento definitivo da porta da graça para a instituição. Não ficará pedra sobre pedra dela. Seus pastores e membros que a idolatram verão toda essa estrutura desmoronar por cima deles. Eu nunca disse o que eu vou falar aqui agora, mas eu vi isso acontecer já. Eu tive uma série de sonhos muito distintos nas semanas seguintes de quando eu fui batizado nessa igreja há quase 20 anos atrás. E como aqueles sonhos eu nunca mais tive até então. E que na época eu não entendi nada do que se tratava. Mas à medida que o tempo foi passando, cada um deles foi se cumprindo. E Deus foi me lembrando à medida que eles se cumpriam na minha frente. Somente 3 desses sonhos ainda não se cumpriram. E esse é um deles. Eu vi uma linda igreja em cima de uma nuvem, voando no céu e que se aproximava. Eu pensava, isso não é possível. Como isso pode ser possível? Uma igreja em cima de uma nuvem não existe. Tudo era muito nítido e vívido, que desafiava a minha lógica naquele momento, naquele sonho. Essa igreja pousou a poucos metros de onde eu estava. Eu pensava comigo, o que significa isso? Tudo era muito nítido, mais nítido do que a realidade. Então eu vi um grupo grande de pessoas que se ajoelhavam em frente daquela igreja e a adorava, se inclinando para ela com seus rostos até o chão. Um grupo grande de pessoas adorando aquele templo lindo, que logo em seguida, essa igreja linda e grande desmorona em cima deles, num movimento que parecia que ela estava os engolindo. Eu olhava para aquela cena e pensava, o que isso significa? O que está acontecendo aqui? Foi quando eu olhei ao meu redor e vi que eu estava dentro de uma igreja em ruínas e ela também começou a desmoronar ao meu redor. E eu fugi rapidamente dali enquanto aquelas paredes caíam. E quando eu cheguei lá fora e olhei para trás, vi toda aquela estrutura demolida no chão. Então olhei para o meu lado direito e vi uma mulher de vestido longo, com um livro de capa vermelha na mão. Ela esticou a mão e me entregou o livro e disse, leia. Foi nesse exato momento que eu acordei, com os olhos cheios de lágrima e completamente sem sono, sem saber o que era tudo aquilo que eu tinha sonhado. No dia seguinte, eu olho para o criado do mundo da minha esposa e vejo exatamente o livro de capa vermelha que aquela mulher tinha me dado no sonho. Olhei o nome do livro e ele se chamava Primeiros Escritos de Ellen White. Esse foi o primeiro livro que eu li de capa a capa na minha vida. E depois dele, estudei praticamente todos os livros traduzidos do Espírito de Profecia. Por que estou contando isso? Não sei. Deus sabe que eu não gosto de contar meus sonhos para ninguém, mas nesse momento eu senti que precisava falar sobre ele. Amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Sai dela, povo meu, para que você não seja engolido em suas idolatrias e seja participante de seus pecados e dos seus flagelos. 2025 será um ano importante e decisivo. Se prepare. Em Gálatas 4,16 diz o seguinte, eu me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Se você se lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio, compartilhe com ela. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal. Até a próxima.